aqui continuando o conteúdo básico de hardwares, segunda parte, hardwares de informática. Aqui fala de USB, pendrive, o HD externo, SDX, CDs, Blu-rays e DVDs. Daí, os periféricos de entrada e de saída, dispositivos mídia e armazenamento. Dispositivos mídias de armazenamento, daí tem uma imagem de um disquetinho, outro disquetinho, um CDzinho e um carinha só. Não entendo. Bom, tipos de características das suas unidades de disco. Como vimos, a memória RAM é volátil, isto é... Esqueci que eu tava sem treco. Não sei se ouviu, mas... funções de hardware, informática parte 2. Hardware. Falando de disquetes, USBs, pendrives, CDs, DVDs, Blu-ray. Tipos de características básicas de unidade de disco. Como vimos, a memória RAM é volátil, isto é, não retém as informações caso o micro seja desligado. Para explicar essa questão, nossos microcomputadores trazem informações, incluindo os arquivos e programas, podem ser armazenados através de drives nos disquetes ou discos rígidos e Winchesters. Essa operação é realizada pelo sistema operacional ou na utilização do software aplicativo em uso. Para usar os arquivos ou programas que estão na unidade de disco, insira-o primeiramente na unidade de disco flexível. As unidades de disco flexível são usualmente identificadas como unidades A e ou B, e a unidade de disco rígido, normalmente instalada internamente no computador, é sempre identificada como unidade C. Lembramos que, com o surgimento de novos dispositivos de armazenamento de informática, como, exemplo, o CD, o DVD e o pendrive, a tendência é que as unidades de disco flexível sejam substituídas. Os drives podem ser de tamanhos diferentes, mas os mais usados atualmente são os drives de 3.2, o que são 3 polegadas e meia, que são para disquetes, né? Ou seja, é velho, não funciona mais, não usam mais. Os discos flexíveis, também chamados de disquetes, são especialmente úteis nos microcomputadores como principal forma de transferência de dados de armazenamento removível. Os disquetes mais usados atualmente são os do tamanho 3,5, que falou, o drive de 3,5 polegadas, mais resistentes que os antecessores, menores quanto ao tamanho, com proteção que cobre a abertura de acesso e podem ser de dupla face, alta densidade e com capacidade de armazenamento de 1,44 MB. Contudo, vem sendo substituído pelos CDs e DVDs que veremos adiante. O disco rígido ou HD, de inglês hard disk, também é chamado de Winchester. Nos primórdios da informática, é um dispositivo de armazenamento de informações que contém vários discos em um só, cada um revestido com matéria magnética que pode estar internamente ou externamente no microcomputador fixo, porém podemos encontrar com tecnologia removível. Daí, aqui tem imagens de um CDzão. Legal. O HD, hard disk ou disco rígido, é a parte de computador onde são armazenados os dados e é ele que guarda todos os seus arquivos como fotos, músicas, trabalhos, jogos, vídeos e tudo mais que você tem de informações e dados. Com o passar do tempo, esses arquivos vão se acumulando e a falta de espaço se torna um problema para quem não pode jogá-los fora. E é para isso que serve o HD externo. Como ele, você não precisa mais se preocupar em trocar seu HD ou até mesmo seu computador. Próximo, o HD externo funciona como um periférico, como se fosse um pendrive. Só que com uma capacidade infinitamente maior, muito maior, né? A maioria dos modelos funciona através da porta USB 2.0. Basta você ligar o HD externo na tomada e então conectar no USB. Existem vários modelos de HD externo, uns com funções e mais que os outros, com mais capacidades que outros, por aí vai. Os mais simples são aqueles que conectamos e logo em seguida aparecem no computador com mais um disco. Mas como a briga pelo mercado é grande, muitos fabricantes incrementam os HDs externos com programas já instalados. Mas como todos os produtos tecnológicos, a melhor opção para você depende das suas próprias necessidades. Esses novos modelos já vêm com programas legais que fazem com que você tenha a aparência de seu desktop em qualquer outro computador. Outros vêm com um cabo que pode ser utilizado também em câmeras digitais, handhelds e smartphones, e já existem também os que fazem compartilhamento de dados em rede.
o que é incrível. De qualquer forma, é super legal você pensar em ter um acessório de que armazena tudo o que precisa, inclusive programas como Photoshop portátil, que você pode levar para onde você quiser e usar em qualquer computador que estiver à sua frente. Agora, um ponto extra legal do que difere do HD externo do pendrive. Normalmente não tem esse conhecimento nos conteúdos de concursos. O que difere o pendrive do HD externo? Primeiro, o pendrive é centrado na portabilidade e simplicidade de uso, e o segundo, o HD externo, claro, na capacidade quase astronômica de armazenar arquivos. Portanto, tenha em mente que você deve primeiro traçar suas necessidades básicas para depois escolher seu produto. O que é um pendrive? Pendrives são unidades de armazenamento que utilizam memória flash. A memória flash é um tipo de memória que permite que dados sejam apagados e escritos muitas vezes, e como se fosse um chip reescrevível que preserva o seu conteúdo sem a necessidade de fonte de alimentação. Um pendrive tem a aparência de um isqueiro ou chaveiro. Bonitinho. Você pluga na entrada USB do seu micro e em segundos acessa os dados ali contidos ou grava novos arquivos. Surgiram no final do 2000 e hoje alcançaram um tamanho de popularidade que já são solicitados até mesmo nas listas de materiais de algumas escolas. Existem modelos com softwares internos que gerenciam esses arquivos. Podem ser bloqueados por senhas e até mesmo carregar aplicativos diretamente como se fosse uma central programa portátil. O que é um HD externo? São iguais aos HDs que você tem dentro do seu micro ou notebook e podem ser encontrados em diferentes formatos, capacidades e processos de montagem diferentes, não utilizando memória flash, mas sim discos rígidos de maior capacidade e velocidade no acesso de dados. Daí aqui aparece a imagem de um disco rígido de 1 terabyte. São indicados para outro tipo de aplicação, backup e armazenamento de grandes acervos de documentos, fotos, músicas e vídeos. Embora existam alguns modelos de tamanho de uma carteira masculina, sua portabilidade é um pouco menor do que a pendrive. Em alguns casos necessitam de fonte de alimentação e proteção como um estabilizador ou no brick. Sobre as velocidades desses dois, por definição, o HD externo, dado ao tipo de leitura e protocolo de comunicação com micro, é mais rápido do que o pendrive, principalmente se utilizar a saída de FireWire, tipo de conexão utilizada para transportar grandes quantidades de arquivos. Existem pendrives com tecnologias que aumentam esta velocidade, mas elas ficam ainda dentro da realidade de velocidade do pendrive. Sobre as capacidades dos dois, os pendrives têm capacidade menor, variando entre 1 GB e 64 GB, suficiente para a maioria. A capacidade mudou, aumentou também para a maioria das aplicações nas quais utilizamos este equipamento. Já HD externo apresenta modelos com capacidades de 120 GB até incríveis 2 TB, que são 2000 GB. Incrível! Recomendados para redes de empresas. Sobre o preço desses dois caras, vale lembrar mais uma vez que estamos falando de produtos com objetivos diferentes, logo uma comparação de preços nunca seria precisa. Existe uma fronteira onde pendrives são muito bons, custam quase a mesma coisa que HDs externos com capacidade reduzida. Por exemplo, ao fazer um comparativo entre um pendrive de 64 GB e um HD externo de 120 GB, você chega a um preço semelhante, mas, novamente, são produtos com objetivos diferentes. Avalie primeiro sua necessidade sempre. Sobre a durabilidade do HD externo do pendrive, a memória flash dos pendrives tem uso projetado para até 10 anos. Os HDs externos podem durar até um pouco mais se bem instalados, protegidos por filtros de linha tratados e neles serem programados a manutenção periódicas. Sobre os cartões de armazenamento, é um novo, agora pulou o pendrive, está indo para o HD, agora para o cartão de armazenamento. Cartões de memórias. O cartão de memória flash é um dispositivo de armazenamento de dados com memórias flash utilizado em videogames, câmeras digitais, telefones celulares, palms, PDAs, PM3 e computadores e outros aparelhos eletrônicos. Daí aqui tem a imagem de um SanDisk. Podem ser regravados várias vezes, mas não necessitam de eletricidade para manter os dados armazenados, são portáteis e suportam condições de uso de armazenamento mais rigorosas que outros dispositivos baseados em peças móveis. Aqui tem um SanDisk 16 e um SanDisk de 4 GB. Imagem ilustrativa de um cartão de memória de 16 GB e outro de 4 GB. Tá. Entre os vários tipos de cartões de memória flash existentes, o tipo SD, que significa secor digital, finalmente entendi o que é SD, digital seguro, é certamente o mais popular. Seu uso é bastante comum em câmeras digitais, telefones e celulares, tablets e até mesmo em consoles de videogame.
Antes do que conhecemos as características dos cartões SD, é conveniente sabermos o que é memória flash. Afinal, esta é a tecnologia que permite o armazenamento e acesso aos dados. Tendo a Toshiba como principal nome por trás do seu desenvolvimento, a memória flash é essencialmente um chip de tipo EEPROM, Electric Erasable Programmable Read Only Memory, ou seja, programa de leitura simples, eletricamente apagável. O que significa que nele a gravação e a eliminação de dados são feitas eletricamente, sem necessidade de uso de equipamentos especiais para a realização destas tarefas. Trata-se de uma tecnologia não volátil, isto é, onde as informações podem ficar armazenadas por bastante tempo nos chips sem que baterias ou outras fontes de energia tenham que ser usadas para este fim. Os cartões SD são, na verdade, uma evolução de um padrão anterior chamado Multimedia Card, MMC, lançado em 1997. Graças a uma parceria entre SanDisk e Siemens, ambos são de fato bastante parecidos, inclusive nos aspectos técnicos e nas dimensões físicas. O padrão SD ser cor digital foi anunciado pouco tempo depois, em 1999, e é o fruto de uma parceria entre SanDisk, Panasonic e Toshiba. Entre as suas principais características estão a compatibilidade com determinadas funções de segurança da Secure Digital Music Native, SDMI, que visa evitar a distribuição ilegal de músicas, uma pequena trava de segurança que impede a eliminação de dados do dispositivo e melhor desempenho nas transferências de dados. Existem vários tipos de cartão SD que foram lançados pela indústria. O cartão SD básico é o primeiro tipo a ser lançado e também é o mais popular, muito comum encontrá-lo em câmeras ou filmadoras digitais, por exemplo, assim como é fácil encontrar entradas para esse tipo em laptops. Onde é que eu vou achar uma entrada para essa coisinha aí? Ah, aqui, o SD, que é grandão, para cartões. Lembrei. Eu achei que estava falando pequenininho. Os cartões SD possuem as seguintes medidas: 24 mm por 32 mm por 2,1 mm. Né? Em suas laterais há um pequeno corte que faz o dispositivo lembrar vagamente uma folha de papel. Com a ponta dobrada, este tipo possui uma pequena trava lateral de segurança que o usuário pode ativar para evitar gravações ou eliminações de dados. Além disso, possui 9 pinos de contato. Daí aparece o cartão Mini SD, que é o que eu estava pensando antes. Anunciado em 2003, o cartão Mini SD é tal como o nome sugere, uma versão de dimensões reduzidas do cartão SD, que ele é 37% menor, possuindo as seguintes dimensões: 20 mm para 21 mm e 1,4 mm. Esse tipo não possui trava de segurança e utiliza pinos de contato. Trata-se de um tipo de comumente utilizado em telefones celulares, mas que não ficou tão popular por causa do surgimento dos cartões microSD. Tá? E eu achei que o mini SD e o micro SD era a mesma coisa. Bom, apareceu o micro SD, que é o que eu estava imaginando, porque agora que eu vejo que está escrito aqui, naquele cartãozinho pequenininho, pretinho, está escrito aqui micro SD. O que já era pequeno ficou menor ainda com o lançamento do cartão microSD anunciado em 2005. As dimensões deste formato são as seguintes: 11mm, 15mm e 1mm. Esta versão não possui trava de segurança e faz uso de 8 pinos de contato. Agora um novo cartão aqui, cartão SD-HC. Cartão SD de 512 MB, 1 GB ou 2 GB. São suficientes a boa parte das aplicações, mas a evolução dos aparelhos, como filmadores de alta definição, exigiu mais capacidade de armazenamento e resposta para essa definição. Necessidades são os cartões de Secure Digital High Capacity, SDHC, apresentados em 2006. Teste de categoria de cartão com as mesmas medidas do tipo SD. O seu diferencial é justamente a capacidade de dispositivos SDHC, que são facilmente encontrados com capacidades entre 4 GB e 32 GB. Aumenta bastante, né? Agora o SDXC, que significa X Extended, estendida, capacidade estendida, tá? A especificação de CSD, ciclo digital, tem capacidade estendida. É a mais recente, eu não sei se ainda criou isso, porque esse conteúdo aqui que eu estou vendo é velho. Sendo anunciada no início de 2009, novamente o foco aqui é expressivo aumento de capacidade de armazenamento de dados. Cartões SDXC estendidos podem suportar entre 32 GB, olha aí, pulou de novo, e 32 TB. Naturalmente, esse tipo de cartão tem preço elevado. O disco ótico ou CD-ROM Compact Disc, agora está falando do CD, né? É um meio de armazenamento de dados usados para a leitura e gravação dos dados, através de um feixe de luz laser de grande precisão, usado muitas vezes somente para leitura com capacidade de armazenamento muito superior aos disquetes.
e aproximadamente 705 MB a 700 MB, e vem sendo utilizado para produzir dicionários, enciclopédias e também na aplicação de multimídia, união de voz, dados e imagens. Atualmente, existem também o CDR, Compact Disc Recordable, ou gravável, com capacidade de tornar em torno de 650 MB de minutos de gravação. Temos ainda o CD-RW, onde podemos ler e gravar inúmeras vezes com capacidade de 70 MB, 700 MB ou 800 minutos de gravação. O que muda de um CD gravável ou CD-RR para um regravável é apenas a camada de gravação. No CD-RR virgem, a camada de gravação é composta por material orgânico, um tipo de plástico ou combustível que se queima com um laser do gravador, tornando-o inalterável. A substância usada no CD-RW pode alternar entre um estado opaco e um outro cristalino, de acordo com a intensidade do laser. Esta variação permite que eles sejam regravados várias vezes. Interessante. Praticamente todos os gravadores podem trabalhar com os dois tipos de mídias, mas em geral a velocidade de regravação é bem mais baixa com a velocidade de gravação. Também por possuírem uma refração de luz bem menor, as mídias regraváveis não são lidas em vários leitores de CD. Gravar CDs é um processo simples. Basta instalar o gravador como se fosse um drive de CD comum. Depois de instalado, o Windows reconhecerá o gravador, mas como um simples leitor de CDs, quem reconhecerá a verdadeira identidade do gravador será o programa de gravação. Existem vários programas de gravação disponíveis no mercado. Tá acabando. Faltam só 1, 2, 3 páginas. Vamos mudar de caneta aqui. O mais comum e mais fácil de usar é o Nero Easy CD Creator, um programa de criar CDs. Programas que acompanham a maioria dos gravadores, basta instalar o programa e começar a queimar seus CDs. Um CD-ROM de boa qualidade pode durar mais de um século desde que seja bem conservado. Além de tomar cuidado com arranhões, você deve evitar expor seu CD diretamente ao sol quente e outras fontes de calor, pois o calor pode fundir a camada reflexiva, inutilizando o seu CD. Os primeiros drives de CD-ROM eram capazes de ler dados de 150 KB por segundo. A próxima geração de drive já era capaz de ler dados de cerca de 300 KB, o dobro. Daí esses novos drives passaram a ser chamados de CD-ROM 2X, duas vezes, já que eram duas vezes mais rápidos que os originais. Em seguida começaram a aparecer drives com taxas de leitura de 600 ou 900, sendo chamados simplesmente 4 vezes e 6 vezes. Um drive de 32 vezes é capaz de ler dados de 4.800 KB e assim por diante. Mesmo assim, esse mesmo padrão de velocidade aplica-se também aos gravadores de CD. Um aparelho vendido com 8x, 4x, 32x, porque ela ia duplicando. Ou, por exemplo, pode gravar CDs de a 8x, daí regravar a 4x e ler a 32x. Interessante. Sobre o DVD, o Digital Video Disc é muito semelhante ao CD. Foi concebido para armazenar filmes e substituir as fitas de vídeo comuns. Apesar de grande, a capacidade de um CD comum é suficiente para armazenar apenas poucos minutos de vídeo. A alta resolução, enquanto um DVD pode armazenar mais de 2 horas de vídeo com 500 linhas. Horizontais de resolução, o dobro de resolução de um videocassete comum. Outro recurso interessante do DVD é a possibilidade de serem gravados 8 dublagens e até 32 opções de legenda junto com o filme. Existem 4 tipos de DVD que diferem na capacidade. O DVD 5 é capaz de armazenar 4,7 GB de dados ou 133 minutos de vídeo. O DVD 10 utiliza-se a mesma tecnologia do DVD 5, mas nele são usados os dois lados do disco, dobrando a capacidade. Temos então o 9,4 GB de dados ou armazenamento minutos de vídeo. Temos também o DVD 9 ou o DVD 18, que são capazes de armazenar respectivamente 8,5 e 17 GB de dados. Fisicamente, um DVD é muito parecido com um CD comum. A diferença é que os sulcos na mídia são bem menores e mais próximos uns dos outros, enquanto no CD cada bit óptico mede 0,83 nanômetros de comprimento e 1,6 nanômetros de largura. No DVD, cada ranhura mede apenas... Cara, pra que eu vou saber essas coisas, esses tamanhos minúsculos, Um drive de CD e DVD é basicamente o dispositivo que lê CD e DVD. Hoje é comum ter aparelhos leitores de CDs e DVDs que também fazem gravações de dados. Até pouco tempo atrás, o mercado contava apenas com leitores
e gravadores de CD. Atualmente, esses drives trabalham com CDs e DVDs. A seguir, uma lista dos diferentes tipos. Tá. Aparelho CD-ROM. Para ler CDs, apenas o aparelho CD-W, gravador, combo, CD-RAW, está falando dos tipos aqui. Blu-ray é um formato de disco óptico da nova geração de 12 centímetros de diâmetro igual a CD e DVD, para vídeo e alta definição e armazenamento de dados de alta densidade. Compete para se converter no padrão os discos ópticos sucessor do DVD. Seu rival é o HD-DVD. O disco Blu-ray faz uso de um laser de cor violeta de 405 nanômetros, permitindo gravar mais informação num disco do mesmo tamanho. O DVD usa um laser de cor vermelha. De que adianta? Não, qual é a diferença de ter uma cor diferente? Não sei. Seu nome é a partir da cor azul do raio laser. Blu-ray. Em inglês significa raio azul. A letra E da palavra original blue foi eliminada porque em alguns países não se pode listar um nome comercial, uma palavra para um nome comercial, uma palavra comum. Este raio azul mostra uma longitude de onda curta de 405 nanômetros. Conjuntamente com outras técnicas, permite armazenar substancialmente mais dados que um DVD. Ou CD. Blu-ray, HD e DVD dividem as mesmas dimensões e o aspecto externo. Blu-ray Disc Association, BDA, responsável pelos padrões de desenvolvimento do disco Blu-ray. A capacidade de armazenamento e velocidade. Daí tem uma imagem de um disco Blu-ray, é só tipo um CD escrito Blu-ray aqui. Os discos BD de Disc Association, Blu-ray Disc, tá. Tem diferentes formatos do disco BD-ROM, um disco que é só para leitura. BDR e BD-RW. BD significa disco Blu-ray Disc. R, disco gravável e RW, disco... Quer dizer, R, disco gravável e RW, disco gravável. Mesma coisa do CD e DVD. Um disco de camada única, single layer em inglês. Blu-ray pode conter cerca de 25 GB de dados ou cerca de 6 horas de vídeo de alta definição mais áudio e no modo de dupla camada, double layer, este espaço é duplicado, podendo conter aproximadamente 50 GB. Suporte formato de compressão MPEG-RAW. A velocidade de transferência de dados é de 36 MB, mais prototipos de 2 vezes de velocidade com 72 Mbps. Transferência de desenvolvimento, BDRW, vou pular esse retraco aqui, é grande. Recentemente, o TDAK anunciou ter criado um disco Blu-ray experimental capaz de armazenar 200 GB de informação em um único lado, 6 camadas de 33 GB. 6 camadas? Dimensões dos CDs, né? Mas eu não quero saber das dimensões. 12 centímetros lado único, 8 centímetros lado único, daí quanto maior o carinha, maior capacidade, né? O máximo que tem aqui é 100 GB. Página final. Caraca, eu preciso de um treco para colocar o meu cotovelo. Tecnologia. Viu aquela caixa? Ela estava sendo usada para o meu cotovelo. Tecnologia, o tamanho do ponto mínimo no qual mais conteúdo de informática. Tecnologia, o tamanho do ponto mínimo no qual um laser pode gravar está limitado para a difração e depende da longitude de onda de luz do laser e da largura da lente utilizada para gravar. No caso do laser azul-violeta utilizado nos discos Blu-ray, a longitude de onda é menor que nas tecnologias anteriores, aumentando, portanto, o aproveitamento do espaço físico no Blu-ray. O 0.85 comparado com o 0.6 do DVD. O Blu-ray, graças a um sistema de lentes duplas e uma camada protetora mais larga, o raio laser pode direcionar-se de forma muito mais precisa na superfície do disco. Os pontos de informação legíveis no disco são muito menores e, portanto, nos mesmos espaços pode
colher muito mais informação. Por último, mesmo com as melhorias na tecnologia, os discos Blu-ray incorporam um sistema melhorado de cotidiano de dados que permite guardar ainda mais informações. Outras características importantes dos discos Blu-ray é a sua resistência aos arranhões e impressões digitais. Devido à sua morfologia, os discos têm uma capa de substrato, cujos nomes comercial é Duráveis, que é composta por uma camada de substrato de 1,1 para um lado e 1 mm para o outro lado. Nada a ver, né? Permite a criação de mais ficheiros de dados e uso de um solado. Inicialmente, pensou-se que criá-los como cartuchos semelhantes aos disquetes de computador, mas o TDK descobriu um substrato que permite evitar os arranhões e facilitar a leitura, mesmo que agora eles sejam bem menos comuns, quando sujos de gordura. Essa nova característica será muito apreciada pelos utilizadores porque dificulta o surgimento de defeitos, como nos CDs e DVDs. Arranhões sendo, por isso, uma qualidade adicional quando comparada com formatos concorrentes HD e DVD. Interessante. Comparações entre Blu-ray, HD e DVD. Capacidades... Eu não vou ler essas referências, mas eu só vou ler o que são usados para comparações, né? São usadas as capacidades, né? Que cada um vai aumentando. Daí tem o lado único, camada dupla, também é usado. Os únicos, não todos eles têm camada dupla, só que a camada dupla difere da quantidade de gigabytes, né? Porque isso aqui é uma dobra, né? Longitude de onda, de raio laser e taxa de transferência e formatos suportados e resistência de arranhões e gordura. Só o Blu-ray tem isso, né? Uma mídia constituída por discos, quer seja disco rígido, flexível, CD, DVD ou SSD, precisa ser preparada para cumprir uma finalidade que é permitir gravar ou recorrer a informações. Essas preparações chamamos de formatação, para que as informações sejam privadas e impressas num disco e lidas e recuperadas sempre que necessário. É preciso saber em que local do disco respectivo a gravação ocorreu, portanto, a formatação física, que tem como principal característica ser a primeira formatação feita no disco. Assim como o disco fica pronto, a fábrica aplica essa formatação nele, o que imprime uma série de trilhas divididas em setores e cilindros, além de isolar os bad blocks, locais ruins do disco, não confiáveis para o serviço. Formatar fisicamente um disco, mesmo após adquirido na loja e usado por um bom tempo, é possível, porém é bastante complexo e pode causar dano irreversível ao disco caso o usuário não tenha certeza sobre como fazer. Formatar fisicamente um disco é como apagar suas trilhas, tornando a sua superfície lisa e em seguida imprimir novas trilhas exatamente como necessário, ou seja, dividindo em setores e cilindros, nas exatas quantidades especificadas pelo fabricante e, portanto, formatar fisicamente um disco apaga toda qualquer informação porventura existente antes do procedimento, tornando muito difícil, mas não impossível, a recuperação. Segundo ponto, a formatação lógica, que consiste em fazer o sistema operacional reconhecível a exata capacidade do disco de guardar informações, bem como gravar uma estrutura enumerada trilha por trilha de suas subdivisões. Com isso, o sistema operacional saberá onde está gravado cada parte de cada arquivo. Exemplos de estruturas usadas em formatação lógica: File Allocation Table, ou tabela de alocação de arquivos, que foi usada pelo sistema operacional MS-DOS, sei lá o que é usado pelos sistemas operacionais Windows baseados na tecnologia NT. Suas principais características é o acesso ao mesmo arquivo por mais de um usuário ao mesmo tempo. Outras características da formatação lógica é possibilitar o uso de somente determinada parte do disco, como uma divisão de disco, de forma que se possa usar o mesmo disco para mais de um sistema operacional, ou como se fosse mais de um disco para o mesmo sistema operacional. Cada uma dessas partes é chamada de partição lógica. A formatação mais usual é a lógica. Para fazer uma formatação lógica, você precisa de um sistema operacional que dê suporte a esse procedimento, de um disco que seja regravável, ou seja, que permita os processos de gravação e regravação, e, dependendo do disco, de um dispositivo acoplado ao micro que realize essa função.
Exemplos, o Windows. Exemplos, né? Interessante. O Windows é um exemplo de sistema operacional que oferece suporte de formatação lógica. Discos e disquetes, bem como CDs e DVDs do tipo RW, que são desgraváveis, aceitam serem formatados logicamente mais uma vez. CDs e DVDs do tipo R, que são graváveis somente para leitura, aceitam serem formatados logicamente apenas uma única vez. Ou seja, é a coisa gravação, né? É comum que eles sejam formatados logicamente durante a gravação de seus dados arquivos. O disco rígido, que é um dispositivo blindado, já sai da fábrica com discos e mecanismos capazes de providenciar tanto a gravação e a leitura de dados, arquivos, bem como de dois tipos de formatações de seus discos. Os disquetes, CDs e DVDs precisam de um dispositivo gravador. Normalmente, os dispositivos para disquetes existem no micro, fazem a gravação, formatação e a leitura, porém, os dispositivos para CDs e DVDs são divididos em dispositivos somente de leitura que não fazem gravação ou formatação e também há os dispositivos gravados de CDs e DVDs que além da gravação e formatação também fazem o serviço de leitura. E para terminar, quando você faz uma formatação lógica, você pode escolher entre dois tipos, a condicional e a incondicional. A condicional, os dados já existem, ou seja, o sistema operacional faz a formatação, mas não exclui os dados gravados no disco. Na incondicional, ou seja, exclui todos os arquivos existentes no disco. Formatação, interessante. Sistema de arquivos, sobre o sistema de arquivos, como vimos, independente do tipo de multimídia, disquete, disco rígido, CDs e DVDs, todos possuem um esquema padrão de funcionamento usado para guardar as informações chamadas de sistemas de arquivos. Um arquivo é uma coleção de informação, qualquer podemos citar como exemplos os arquivos de um documento, uma foto ou um relatório, entre tantos outros. O sistema de arquivos é imposto na mídia no momento de sua formatação, procedimento de preparar a mídia para receber dados. E a formatação de mídias é a tarefa de sistema operacional. O sistema de arquivos FAT, File Action Table, tabela de alocação de arquivos, implementado para uso desde os primeiros PCs, em conjunto com o bom e velho sistema operacional MS-DOS e outros sistemas operacionais compatíveis, usa uma parte do disco para manter uma tabela com informações sobre o nome do arquivo gravado. Cada trilha do disco que contém as informações desse arquivo, entre outras, essa tabela é usada para orientar o sistema operacional sempre que for necessário gravar ou recuperar as informações de um arquivo ou disco. Ainda, ao formatar o disco, o sistema operacional pode fazê-lo em partes, cada uma chamada de participação, que podem ser tratadas por diferentes sistemas operacionais ou pelo mesmo sistema operacional, como se houvesse mais de um disco. Como o sistema FAT16 era limitado quanto à quantidade de informações, que são o máximo de 2 GB, e com a crescente capacidade dos discos, logo a substituição por um sistema de arquivos mais capaz foi imperiosa. Consequente, foi desenvolver o FAT32, máximo de 32 GB. Era assim suficiente em forma de tamanhos e termos de tamanho. Também de segurança e apesar de softwares alternativos para contornar essas limitações, o Microsoft lançou o NFTS, que é ficar falando toda hora, né? O sistema NFTS, New Technology File System, é o sistema de arquivos da Microsoft usado em todas as versões do sistema operacional, que é o Windows NT, a New Tecnologia, desde o 3.1, desenvolvido inicialmente para servidores NTFS, possui características importantes que permitem ao Windows implementar uma série de noções originadas na Unix, no Unix, tal como o sistema de operacional multiutilizador. Características principais do NTFS, introdução de um sistema de journaling que permite ao sistema operacional se recuperar rapidamente, sem precisar verificar a integridade do sistema de arquivos. Permissões com sistemas de ACLs que possibilitam um grande controle de acesso dos usuários dos arquivos. Compreensão de arquivos quando configurado em encriptação transparente, de arquivos, cotas que permitem que os administradores de sistema restringem a quantidade de espaço em disco disponível. Para terminar, a maioria de diversos drives removidos, pendrives, discos USB e disquetes usam um sistema FAT12, de disquete 16 ou 32, com sistema de disco com sistema de disco. O FAT é mais usado em pequenos volumes de disco do que o NFTS, pois minimiza melhor o overhead de controle, ou seja, ele é menos pesado e deixa mais espaço em bytes livres para os dados serem gravados.